Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, daqui a pouco aí, pelo mesmo momento que eu estou gravando esse vídeo, vai começar os jogos aí do Campeonato Brasileiro, os jogos finais aí, para o Vasco ficar de olho e fazer conta para não cair de divisão, né? Depender mais do Vasco, a gente não tem como mais depender, né? Agora é o momento de secar os adversários, torcerem para que esses caras aí sejam mais incompetentes do que esses jogadores, esse timeco do Vasco, né, cara? Vamos falar desse momento, vamos falar aqui de revolta de jornalista lá na Cazé TV. O Vasco que corre seríssimos riscos de sequer pegar uma Sul-Americana. Causou uma grande revolta lá no jornalista que trabalha na Cazé TV. Você vai ver isso aqui no nosso vídeo. Vamos trazer também atualizações sobre a situação do Piton, reforços e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, o Vasco aí que vai depender de alguns resultados importantes aí na rodada para conseguir pelo menos uma combinação de resultados para escapar totalmente do rebaixamento ainda hoje. A 11ª colocação com 45 pontos. O Vasco ontem perdeu por 2-0 aí para o Mirassol e ainda está com chances matemáticas de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E terá que secar adversários nos jogos de hoje, dessa quarta-feira, para que escape matematicamente do rebaixamento. E o Vasco, para não se preocupar mais com qualquer chance de risco na última rodada, vai precisar de uma combinação de resultados nessa quarta-feira com os jogos que completam a rodada, além de Bragantino e Vitória, que é um jogo atrasado da 34ª rodada. O cenário é o seguinte: o Vasco precisa que Fortaleza ou Santos não vençam na rodada. Se ambos não vencerem, o Vasco está livre. Se ambos vencerem, o Vasco vai para a última rodada com chances ainda de rebaixamento. E se apenas um vencer, nesse caso, o Vasco precisaria que ao menos um dos seguintes cenários aconteça para se livrar. Se, por exemplo, Fortaleza ou Santos vencerem na rodada, o Vasco vai precisar que exista um vencedor na partida entre Vitória e Bragantino, que será em Bragança Paulista, e também o Internacional não venceu o São Paulo. O Internacional tem que, no máximo, empatar o jogo para que exista essa combinação de resultados, para que o Vasco não caia de divisão. E claramente são cenários aí bem complicados, né? Mas a gente fica na torcida para que aconteça, que o Vasco consiga se livrar desse rebaixamento. A situação ainda é muito complicada, porque vamos ter o Atlético Mineiro na última rodada e o Vasco não vai ganhar esse jogo fora de casa. E se quer pontuar, o Vasco, lógico, vai perder o jogo para o Atlético Mineiro, vai chegar no jogo contra o Fluminense, como aí um time pequeno enfrentando um gigante, porque o Vasco hoje não tem condições de competir contra o Fluminense e sequer tentar fazer alguma coisa nesse confronto da semifinal. É isso que o elenco passa para nós torcedores, né? Só assistir os jogos do Vasco você vê que não tem condições algumas do Vasco competir contra o Fluminense e vai passar vergonha nas semifinais da Copa do Brasil. É possível o título? É possível, mano. Se teve time pequeno aí que jogou por uma bola, ganhou o título de Copa do Brasil, dá pro Vasco fazer isso, dá pro Vasco tentar empatar todos os jogos e ganhar nos pênaltis, né? É possível. Mas hoje, na bola, no campo, na tática, na inteligência do treinador e dos jogadores, o Vasco é muito inferior a qualquer uma das outras equipes que estão jogando a Copa do Brasil. Hoje o Vasco não tem a mínima condição de ser campeão da Copa do Brasil. E ainda, de quebra no Campeonato Brasileiro, pode sequer ir para a Sul-Americana, para você ter ideia. A mediocridade que é essa diretoria e o trabalho do Pedrinho à frente do Vasco. Prometeu G8, prometeu aí que o Vasco ia para a Libertadores e hoje a gente está lutando contra o rebaixamento e sequer vai pegar uma Sul-Americana. Esse é o cenário do Vasco hoje, né? Uma tragédia tremenda. O Vasco que todo ano luta realmente para não cair de divisão, né? Infelizmente, a gente xinga aqui a mídia que fala mal do Vasco, que o Vasco trata o Vasco como um time pequeno. Infelizmente, o Vasco hoje é um time pequeno, pô. Infelizmente, o Vasco hoje é um time pequeno. Que relevância tem o Vasco hoje no cenário nacional? Não tem relevância nenhuma. Todo ano é essa mesma porcaria aí com a cara do torcedor, velho. Todo ano a gente tem que passar sufoco. Quando você acha que o Vasco se livra do inferno, o Vasco trata de voltar a colocar o torcedor e o clube de novo no inferno, né? Esses jogadores aí não têm espírito vencedor. Eles não têm a noção da grandeza que é o Vasco, cara. E por isso que o Vasco vem se apequenando, porque só contrata jogador com mentalidade de time pequeno, pô. É isso que acontece no Vasco. Não tem dinheiro, não tem criatividade. Erra mais do que acerta, entendeu? Traz um treinador que tem um aproveitamento patético à frente do Vasco e tem gente que ainda defende isso, cara. Ainda tem gente que defende que o Diniz está fazendo muito pelo Vasco, cara. Cara, é impressionante como tem vascaíno burro nesse mundo que defende ainda o Diniz no Vasco. É impressionante.
Não consigo entender o que leva esse cidadão a defender o Fernando Diniz. Os números são terríveis. O Vasco vai conseguir um turno inteiro de derrotas. 18 derrotas, o campeonato tem 38 rodadas. Se perder para o Atlético, 19 derrotas na temporada, no Campeonato Brasileiro. É um turno inteiro de derrotas, meu amigo. Como que você sustenta um trabalho desse? Como que você vai aplaudir um técnico desse? Ah, mas a gente deu show contra o Santos. A gente amassou o Fluminense. Empatamos com o Flamengo. Porra, velho. Tá de sacanagem? Que mediocridade é essa? O Vasco é time que tem que entrar no Campeonato Brasileiro para ganhar, não para comemorar empate contra a mulambada. E o que a gente está vendo é o apequenamento ano após ano do Vasco, cara. É simples. É simples. Entendeu? E não só eu que estou revoltado. Muitos vascaínos entendem o que eu estou falando aqui nesse momento. Muitos vascaínos acham que realmente não dá para sustentar Diniz no ano que vem. Que tem que mudar de qualquer maneira essa direção do Vasco. O Pedrinho não pode mais continuar como presidente do Vasco aí, cara. Ele tem que vender a SAF. Ele não é capaz de gerir o futebol do Vasco. Mostrou isso no ano passado e mostrou nesse ano. 2 escapadas de rebaixamento e só. Mais nada. O pessoal fala, ah, mas é o melhor presidente dos últimos anos. Porra, mas tu quer comparar o cara com Salgado e com Campelo, até eu seria o melhor presidente do Vasco, cara. Até você que tá me assistindo, qualquer um seria o melhor presidente do Vasco comparado com os caras desse, mano. Porra, velho, tá de sacanagem, velho. O Vasco tá mais uma vez aí passando pelo inferno de fazer conta para não cair de divisão. Que fim de temporada é essa, mano? Que fim de ano é esse pro vascaíno, velho? Não tem um momento de paz. Quando sonha com alguma coisa, entrega o inferno novamente. É sempre assim, cara. Sempre falo aqui no canal, um ciclo vicioso da porra desse clube, velho. Já até falei isso pra alguns amigos meus íntimos aqui, cara, que realmente o Vasco é um time amaldiçoado, é um clube amaldiçoado. O Vasco não consegue desenvolver. Impressionante. Botafogo esteve pior do que o Vasco, cara. Muito pior financeiramente, porque não tem torcida, não tem relevância, não tem nada. Mas conseguiu vender a SAF e conseguiu tudo. Conseguiu título de Libertadores, Campeonato Brasileiro, vai jogar Libertadores de novo, jogou o Mundial, jogou contra grandes equipes, o que era o Botafogo anos atrás, meu amigo. Porra, Fluminense, cara, o Fluminense se reergueu sem precisar ser SAF. O Fluminense vai jogar de novo Libertadores, ganhou Libertadores, jogou o Mundial, foi o 4º colocado no Mundial, cara, com times gigantescos aí. Porra, e o Vasco? E o que virou o Vasco, cara? O Vasco hoje, no Rio de Janeiro, só é maior que o América. Olha que vexame, que vergonha, cara. É uma vergonha. Literalmente, pô. Não dá, mano. A gente tá falando de 2025, não tô falando de anos 90, não. Tô falando de 2025. Em 2025, o Vasco é a porra de um time pequeno, velho. Infelizmente. Infelizmente, não tem de onde tirar. Os caras não têm criatividade, não conseguem vender a SAF, não conseguem fazer um time forte, um time capaz de ser vencedor. O Vasco não tem espírito de vencedor, porque não ganha títulos. Como eu falei dias atrás aqui no canal, mano, o Vasco tem a mentalidade de que fez 42 pontos, se livramos do rebaixamento. Essa é a mentalidade desses jogadores que estão no Vasco hoje e de outros que virão e que já jogaram no Vasco. Essa é a mediocridade que está enraizada no Vasco. É se livrar do rebaixamento. Até falei outro dia. Quem assiste todos os vídeos aqui no canal sabe. O Vasco e a palavra rebaixamento andam lado a lado. O Vasco estava a não sei quantas rodadas de fazer mais 3 pontos para se livrar do rebaixamento. Perdeu de 7 jogos, perdeu 6. 6 jogos o Vasco perdeu de 7. Era só fazer mais 3 pontos que o Vasco ficaria livre. Rodadas, muitas rodadas antes. Nem estou falando de Libertadores, porque isso foi uma ilusão total. Entendeu? Hoje o Vasco, cara, é um time que sempre vai jogar para não cair de divisão. Sempre, sempre. Porque a filosofia do Vasco é essa. Não é um clube vencedor. Foi no passado, mas não é mais. Quantos anos tem que a gente não comemora a porra de um título, cara? Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. A gente sabe da grandeza do Vasco, eu sei, você sabe. Mas hoje o Vasco não é grande mais, pô. Não está grande. Para deixar claro, não está grande mais. Entendeu? A história faz parte do clube. Mas e a realidade? Como que fica a realidade do Vasco? Entendeu? O que você vai falar pro seu filho? O seu filho tá vendo o Vasco ser saco de pancadas. Ah, mas na minha época o Vasco goleava todo mundo. Aí tem que mostrar vídeo de quando o Vasco ganhou de 5-1 do Flamengo, deu chocolate pra torcida do Flamengo. Porque hoje o Vasco não ganha do nosso maior rival. Aí tem que mostrar vídeo antigo pro seu filho, cara.
Entendeu? Meu filho nasceu nesse ano e eu tô quase para fazer isso, porque o Vasco não ganha do nosso maior rival. Olha que vergonha, que vexame, cara. Uma piada, entendeu? Uma piada, uma completa piada isso. Lamentável, cara, é lamentável onde o Vasco se meteu, onde estamos no fundo do poço mais uma vez e nada muda. Todo ano é essa mesma história de rebaixamento, todo ano é essa mediocridade, todo ano continua com a mesma base de jogadores. Não consegue ter força suficiente para agredir o mercado e trazer jogadores capazes de fazer o Vasco ser campeão. O Vasco não tem jogador capaz de fazer o Vasco campeão. O Coutinho é um jogador que tem maior nome, é um jogador com uma das maiores carreiras do futebol brasileiro, junto com o Neymar. Mas ele não está bem mais fisicamente e o Vasco não consegue mais jogar. Entende? O Vasco não tem mais criatividade, porque o seu único camisa 10 não consegue mais correr, porque ele está desgastado de uma temporada longa, de uma temporada cansativa. E o Vasco olha pro banco, tem um Matheus França. Porra, como que o torcedor vai acreditar que isso vai dar certo, cara? Entendeu? Como? Se não fosse esse garoto, o menino Ryan de 19 anos, a gente estaria na segunda divisão, porque o cara fez muitos gols aí, salvadores. Salvaram o Vasco de cair. Essa é a realidade. Os gols do Ryan no brasileiro salvaram o Vasco do rebaixamento. Um garoto de 19 anos. Entende? Porra. E não é só que eu tô revoltado. Acompanha aí o que disse o Donan, velho. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Repito aqui. Esse time do Vasco, o Diniz, todo mundo ali, diretoria, colocar de novo a torcida do Vasco nessa condição, com a possibilidade de ser rebaixado, depois de você conseguir uma arrancada, de você olhar para a parte de cima. O torcedor do Vasco hoje, o Pedrosa pode estar tranquilo, mas no geral, existe sim, por conta desse trauma, uma preocupação. E é inadmissível. O Vasco pode terminar, mesmo se não cair, cara. O Vasco terminar de fora da Sul-Americana, e isso é provável. Aí eu vou falar. Isso é provável. É uma vergonha. É uma vergonha para pensar no calendário do ano que vem, no projeto do ano que vem. Mais uma vez o Vasco vai ter, se não for para a Sul-Americana, um time medíocre, não vai conseguir dar um salto esportivo, e o Vasco segue sem ser atrativo para grandes jogadores. Vai ser atrativo sem estar em competição continental? Vai ser o quê? Só o selo Fernando Diniz para contratar? Haja criatividade do Admar, que é um bom dirigente. Fez uma boa janela no meio do ano. Agora sim, o Vasco hoje, ele coloca todas as suas fichas na Copa do Brasil, que é difícil pra cacete ganhar. Ainda mais de um time, quer dizer que um time do Vasco é desequilibrado. O Fluminense é favorito hoje. Muito favorito. A gente vai falar sobre o Fluminense, que mais uma grande vitória ontem. Mas assim, o Vasco, de novo, ele pode ficar de fora de uma competição continental. E não tem como não falar, irmão. Não tem como não falar. 3 cariocas vão jogar Libertadores. Então tem que aturar. O torcedor do Vasco hoje, ele se apega ao passado glorioso do Vasco. Ele tem que baixar a cabeça. Tu vai discutir com o flamenguista? Tu vai discutir com o botafoguense, que no ano passado ganhou Libertadores e Brasileiro? Vai discutir com o Fluminense, que foi pra um Copa do Mundo de Clubes, ficou em quarto, tá na semifinal da Copa do Brasil, tá em quinto no Campeonato Brasileiro. Tu não vai discutir. Porque o Vasco não entrega isso pro seu torcedor. Por isso que eu repito, a torcida faz muito pelo time. Ontem lotou São Januário, 7 da noite, com chuva. É cruel. O que recebeu em troca? Você tem que fazer continha em calculadora pra ver se vai cair. Pois é, cara. É isso aí, mano. Falar o quê? Falar o quê, né? Vergonha, vexame, vexame. É o que tá acontecendo no Vasco hoje. Bom, e tivemos novidade hoje sobre a situação do Lucas Piton, cara. Mais cedo a gente trouxe a informação que realmente o jogador teve um entorse no joelho, só que o prazo para recuperação desse jogador não será mais em 2025. E aparentemente ele só volta a jogar em 2026, está fora da semifinal da Copa do Brasil, a menos que aconteça um milagre, e também está fora desse último jogo, claro, contra o Atlético Mineiro, fora de casa. O jogador não joga mais em 2025 e em 2026. Se tiver um prognóstico mais grave, ainda vai ter uma avaliação no jogador, se vai precisar de cirurgia ou não, ele só vai voltar do meio para o fim do ano que vem. Entendeu? O Vasco vai ter que ir no mercado buscar um lateral esquerdo, não vai achar um lateral esquerdo de qualidade para conseguir trazer para ser titular, e vai ter que tentar ir no mercado sul-americano, mercado alternativo. Aqui no Brasil não acha. No Brasil não acha um outro lateral esquerdo para suprir a ausência do Piton. Vamos jogar improvisado com o Pumita até o fim da temporada. Se um milagre dos deuses acontecer, o Vasco hipoteticamente jogar a final da Copa do Brasil, o Pumita vai ser o lateral esquerdo, na semifinal vai ser ele,
com certeza e preocupante, porque ele entrou muito mal no jogo de ontem contra o Mirassol. Vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Complicado. Desejamos sorte aí a recuperação do Piton. Essas são as informações. O jogador não joga mais em 2025 e muito dificilmente vai voltar nos primeiros meses de 2026. Por falar no ano de 2026, o Vasco já está monitorando o mercado aí sul-americano para a próxima temporada, né? Sem dinheiro e sem investidor na SAF, o Vasco está monitorando jogadores mais baratos no mercado sul-americano. Dias atrás a gente falou aqui do Daniel Gonzalez, que é o interesse do Vasco, um zagueiro chileno que está atualmente na Universidade Católica, jogador de 23 anos, realmente está na mira do Vasco para vir compor o nosso elenco na próxima temporada. Pode ser que assim que acabar esse ano de 2025, o Vasco faça uma proposta oficial para contratar o jogador. E tivemos uma outra informação, né, que o Vasco monitora o atacante Maurício Gonzalez, que está atualmente no Tolima. Olheiros do Vasco estarão na Colômbia nessa semana para acompanhar o jogador de 21 anos. O jogador pertence ao Inter Palmira e está emprestado ao Tolima. O Vasco teria que comprar o jogador para conseguir trazer ele para São Januário. Um jogador que parece ser muito promissor lá no Tolima, vem se destacando, já é titular da equipe lá colombiana. E o Vasco, como a gente falou, tem pouco dinheiro e terá que ser criativo mais uma vez no mercado para reforçar a equipe para a próxima temporada. O Vasco não vai para a Libertadores. A gente espera que o Vasco faça um elenco aí, monte um elenco, pelo menos para não passar susto no ano que vem, né? Pelo menos isso é o mínimo que o Vasco tem que fazer para 2026. Já que não vamos jogar competição internacional, não acredito que o Vasco nem sequer vá para a Sul-Americana e tampouco ganhar o título da Copa do Brasil. Depois do que eu vi ontem contra o Mirassol, não acredito mais em título da Copa do Brasil. Se vier, lógico, vou comemorar. Vou ser hipócrita, sim, vou comemorar demais porque eu sou vascaíno. Mas hoje, sinceramente, cara, não acredito que o Vasco será campeão de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Isso durante anos, porque não temos condições para isso. Não temos planejamento para isso, não temos mais grandeza para isso, porque hoje o Vasco se apequena, Mirassol vai lá em São Januário, faz assim na cara do Vasco. Com certeza aí, o Vasco vem se apequenando ano após ano e vendo todos os outros times do Rio de Janeiro de boa, jogando todo ano Libertadores, conquistando título, e só o bobo da corte, chamado Vasco da Gama, não ganha nada, né? É um absurdo. Comente o que você espera do mercado do Vasco para a próxima temporada. Eu não espero grandes coisas, não espero grandes contratações, a menos que aconteça, como eu falei, um milagre impossível de acontecer, o título da Copa do Brasil e, lógico, a venda da SAF. Se não vender a SAF, vai ser a mesma coisa no ano que vem, isso aí. Pois é, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí. Tamo junto. É nóis.